Lucas capítulo 8, 43 a 48. Agora amém? Isso aí. Diz assim, Lucas 8, 43, 48. Corrija por gentileza. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. E certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, que gastara com os médicos todos os seus recursos. Veio por trás dele, ele tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, diz: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Agora, abra a Bíblia em Evangelho de Mateus, capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo de número 21. Vamos ler juntos? Evangelho de Mateus 9, versículo 21. Porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Deus, pela tua doce presença nesse lugar. Senhor, fala conosco agora, que a minha vida esteja alinhada com a tua palavra, com a tua vontade, que haja um alinhamento entre o Senhor, a minha vida, a tua palavra e o teu povo, Senhor. Que a tua palavra possa fluir nesse lugar. Fluir, ó Deus, também o teu poder através da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Assentados, irmãos, irmãs, em nome de Jesus. Eu li esses dois evangelhos porque Lucas tem a narrativa da cura da mulher que sofria de um fluxo de hemorragia, mas ele não relata a parte principal que a levou a ser curada, que a levou a estar diante de Jesus, que é o que está em Mateus 9, versículo 21, onde está escrito: pois dizia a si mesma, se somente eu tocar em sua veste ou no seu manto, ficarei curada. Não desista da cura. Não desista de ser curado ou curada em nome do Senhor Jesus, amém? Porque nós cremos, querido, querida, que o poder de Deus, Ele pode vencer, Ele pode curar todas as doenças. O poder de Deus pode curar todas as doenças. Você crê nisso, querido? Amém? Pode curar toda enfermidade, câncer, Covid-19, qualquer tipo de infecção, qualquer problema que seja, Deus pode curar, Deus pode restaurar, e esta é a certeza de fé que nós temos, em nome do Senhor Jesus. Nosso Deus pode curar nossas doenças, Ele pode curar nossas almas. E quando eu falo curar a alma, significa quando a pessoa crê em Jesus, entrega a sua vida a Cristo Jesus, ele recebe a cura em sua alma, e a cura, ela está associada à salvação. Ele recebe não só a cura, da sua alma diante dos pecados que a faz com que a sua alma esteja enferma, mas é uma cura que leva para a eternidade, a cura espiritual, a cura do Espírito. Então o Senhor cura o nosso físico, cura a nossa alma, cura o nosso espírito, o Senhor cura a nossa vida, e Ele faz a obra completa para a glória do nome dEle, amém? Não desista da cura, porque Deus nos cura de qualquer enfermidade, basta nós crermos e confiarmos no poder do nome de Jesus.
O texto nos fala de uma mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. A Bíblia, ela não fala apenas do sofrimento desta mulher, mas também relata que ao longo de 12 anos ela teve outras perdas também. Ela teve perdas financeiras, quem sabe até perdeu tempo tentando a cura em muitos lugares e não conseguiu. E aquela mulher, ela insistiu nas mãos de alguns médicos, foi em tantos médicos, gastou tudo que tinha, mas não conseguiu ser curada daquela hemorragia a qual ela estava sofrendo. E a história dessa mulher não é diferente nos dias atuais. Quantas pessoas hoje, elas vão ao médico e aí não conseguem encontrar a cura para aquela enfermidade, para aquela doença, vai em outro médico e o médico não consegue trabalhar de forma a trazer cura para aquela enfermidade, e ela usa uma medicação, usa uma outra medicação, mas nada faz o efeito necessário para que ela venha a ser curada daquela dor, curada daquela enfermidade. Fora aquelas pessoas que estão padecendo, esperando nas filas dos hospitais, para ser atendida por um especialista em uma área aí de saúde, para ser curada, ser tratada de uma enfermidade. Outras pessoas que sequer têm dinheiro para comprar medicação, para poder também ser medicada e ser curada daquela enfermidade. Então há muitas pessoas que estão desesperadas, estão precisando de cura, mas não desista da cura que vem do poder do nome de Jesus. Talvez você esteja cansado de passarem por tantos hospitais, por tantos médicos. Não que não seja importante, os médicos são pessoas muito importantes. Deus deu a eles a sabedoria para cuidar de nós. Deus deu sabedoria aos pesquisadores para criar a medicação, para que nós pudéssemos ser medicados. Mas há casos em que você já tentou de diversas formas e você não conseguiu receber a cura. Eu quero dizer para você que está na hora de você consultar Jesus. Está na hora de você marcar uma consulta com Jesus em oração. Está na hora de você dobrar o teu joelho e falar: Jesus, eu quero marcar uma consulta com o Senhor agora. Eu sei que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor pode curar, o Senhor pode libertar, o Senhor tem esse poder, e eu quero ser curado por Ti, Jesus. Muitos, quem sabe, já tentaram em tantos homens, em tantos especialistas, em tanta medicação, mas não deu resultado. Mas chegou a hora dela consultar com Jesus, porque Jesus tem poder para curar toda enfermidade. Eu quero então que você, a partir de agora, você caminha comigo nesta passagem, principalmente o versículo 21, que vamos falar em cima do versículo 21, Mateus 9, 21, quando diz o texto que ela dizia para si mesma: se eu tocar no seu manto, ficarei curado. Pastor, como eu faço para poder receber essa cura? Primeiro é a fé. A fé é algo fundamental para aquela pessoa que quer ser curada, quer ser curado. Mas eu quero então te mostrar, querido, como é que processa esta fé, segundo a direção do Espírito Santo. Porque muitas pessoas pode ser que estão tocando e tentando tocar em Jesus, mas ainda não receberam a cura. Muitas pessoas já oraram, clamaram, e você fica ainda questionando: Deus, eu orei tanto, por que ainda estou com esta enfermidade? Por que ainda estou sentindo essas dores? Eu vou na igreja, eu clamo, eu peço, mas eu ainda sinto esta enfermidade. O que é que está faltando? Será que eu estou pedindo errado? Será que eu estou orando errado? Será que eu não estou sabendo consultar com Jesus? Será que eu não estou sabendo me colocar diante do Senhor? Querido, querida, a Bíblia diz, Mateus 9, 21, que ela dizia consigo mesma: se eu somente tocar, ficarei curado. Fala comigo assim. Ela dizia consigo mesma. A cura começa a acontecer quando nós tomamos a consciência de que podemos ser curados. Diga assim: eu preciso ter a consciência de que eu posso, em Jesus, ser curado. Não adianta você apenas
ir à igreja, vir à igreja, participar de corrente de oração, mas ainda não tem aquela consciência de que você pode ser curado. Então é muito importante. Aquela mulher, ela tinha consciência do prejuízo financeiro que aquela enfermidade trouxe para ela. Ela tinha consciência da hemorragia, do quadro grave que ela estava vivendo. Deixa como estava o som, querido. Ela tinha consciência de todo o problema que ela trazia consigo. Mas acima da consciência das perdas, acima da consciência do problema de enfermidade, acima da consciência que ela tinha da hemorragia que não parava, ela teve a consciência de que em Jesus ela poderia ser curada, que em Jesus ela poderia receber a cura que ela precisava. Pastor, porque muitas pessoas ainda não receberam a cura? Porque não tomaram consciência da cura que vem de Jesus. Ter consciência que eu posso ser curado. E quando tem a consciência, quando nós temos consciência que nós podemos ser curados, querido, a nossa consciência fica focada somente em Jesus. A nossa fé nos faz pensar que Jesus, ele pode curar. A gente começa a pensar dia e noite: Jesus pode me curar, Jesus vai me curar, Jesus, ele me liberta, ele pode libertar, Jesus, ele pode quebrar as cadeias, Jesus vai mudar a minha vida. O nosso pensamento começa a processar Jesus curando a gente se vê sendo curado, a gente se vê sendo transformado, a gente se vê sendo liberto, a gente se vê experimentando milagre, porque é uma consciência do agir de Deus, amado. Há uma consciência do trabalhar de Deus, há uma consciência de um Deus agindo, há uma consciência que é maior do que o problema. Às vezes a pessoa toma mais consciência do problema, toma consciência de uma dor, toma consciência das questões materiais, circunstanciais, mas não toma consciência do poder de Deus na sua vida. Então precisamos tomar consciência do poder de Deus, amado, do que Deus pode fazer por você, do que Deus é em você, do que Ele está disposto a fazer. E aquela mulher, ela não tomou consciência naquela hora da hemorragia, da gravidade da hemorragia. Quando ela vai tocar em Jesus, ela estava sangrando ainda. Ela poderia ter dito: Senhor, poderia ter dito para ela mesma: eu não vou tocar em Jesus, eu queria estar em Jesus, mas e se eu sangrar muito pelo caminho? Ela não toma consciência da dificuldade, ela não tomou consciência dos riscos, ela não tomou consciência de nada, apenas de que em Jesus ela seria curada. Só passava pela cabeça dela Jesus. Por isso o milagre aconteceu, amado. E quando você chega nesse nível de que só passa na tua mente Jesus, só vem o nome de Jesus na sua cabeça, só vem o sentimento de fé no teu coração, amado, querido, querida, o milagre de Deus é certo na sua vida. Você está perto do milagre. Quando vem em sua mente Jesus, a palavra do Senhor, a palavra de cura, o que Ele faz, o que Ele pode fazer, você está perto do seu milagre. Você está perto de ser abençoado. Mas se a sua consciência te leva para outras áreas, se você começa a ser tomado na sua consciência mais pela circunstância, mais pelo sofrimento, mais pela dor, do que daquilo que Jesus pode fazer na sua vida, talvez você vai ter mais dificuldade em chegar a essa cura. Você está entendendo, querido? Aquela mulher estava consciente: se eu tocar, ela falava para ela mesma: se eu tocar, vou ser curada. Se eu colocar as mãos apenas no manto, eu vou ser curada. Muitos sabem que Deus pode curar, muitos sabem que Deus pode abençoar, que Deus pode libertar, mas não tomaram consciência disto ainda. Você está entendendo, amém? Ter a consciência do problema é importante. Ter a consciência da gravidade da sua enfermidade, da dor, é importante. Mas muito mais importante é ter a consciência do Deus poderoso que você serve. Muito mais importante é você ter a consciência do poder dessa palavra que pode se cumprir na sua vida. Muito mais. Muito mais. O médico chega para você e fala assim: olha, você está consciente de que não tem cura? Você está consciente
de que vai ser assim pro resto da sua vida. Você fala, estou consciente. Você está consciente que isso aí é uma cirurgia grave? A pessoa fica consciente somente com o lado ruim, consciente somente com a coisa negativa. Claro que devemos ter essa consciência. Agora olha a diferença. Você está consciente de que essa enfermidade é grave? A pessoa responde para o médico, sim, estou consciente. Aí ela responde, mas doutor, eu estou muito mais consciente de um Deus que eu sirvo, seu nome é Jeová Rafá, e Ele me sara, Ele me cura, e se Ele quiser, eu saio daqui curado hoje. Não desista da sua cura. A fé te faz pensar em você sendo abençoado, em você sendo liberto por Jesus. É o que Hebreus 11:1 fala, a fé como certeza, a fé como uma convicção. Eu tenho certeza, eu tenho convicção, por mais que no seu corpo você sinta dor, mas é uma convicção que essa dor vai passar, que essa enfermidade vai embora, porque você tem consciência de um Deus que age hoje, que levou sobre si as suas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras você foi sarado. Não desista da sua cura, querido. Diga comigo assim, a cura não vem daquilo que eu ouço as pessoas falarem, mas daquilo que a minha fé fala ao meu coração. Não é daquilo que as pessoas falam, mas é aquilo que a fé fala ao teu coração. O que a fé fala contigo, amado? O que a tua fé está dizendo sobre essa enfermidade? O que esta fé está te dizendo sobre a sua luta? Aquela mulher, ela não desistiu de ser curada, mesmo depois de 12 anos de tanto prejuízo. Ela poderia estar totalmente incrédula com tudo, mas havia fé. Eu penso que sempre teve fé naquela mulher, porque ela tentou um médico, tentou outro médico, tentou aqui, ela estava sempre em busca da cura, ela não parou, mas a fé naquele momento falou diferente no seu coração. Tem hora que a fé vai falar diferente com você, amado, e a nossa fé vai nos empurrar para Deus, a nossa fé vai nos empurrar para Jesus, vai nos empurrar para a oração, vai nos empurrar para o joelho no chão, para a cara no pó, para que nós possamos ver o milagre e o sobrenatural de Deus em nossa vida. Aquela mulher tinha fé, e esta fé fez pensar, se eu tocar em Jesus, esta fé fez ela dizer, serei curada. Ela não só pensou, mas ela declarou. Diga assim, ela pensou, mas também declarou, se eu tocar em Jesus, ficarei curado. Ela pensou, mas ela também, o que ela fez? Ela tocou em Jesus. Eu posso ser curada, eu posso ser abençoado, eu posso ser liberto, eu posso receber esse milagre. Quando somos tomados por esta consciência de cura, tudo posso naquele que me fortalece. Não tem espaço para pensamento negativo na sua vida, querido. Não há espaço para você pensar negativo. A consciência de que Jesus pode fazer, não dá espaço para que pensamento negativo, de derrota, ocupe a tua mente, o teu coração, paralise a sua fé, impeça você de crer no poder de Deus, de viver o milagre de Deus para a sua vida. Se tiveres fé, olha o que Jesus fala, Mateus 17, versículo 20, se tiverdes fé, como grão de mostarda, direis a este monte, olha que Jesus diz, se você tiver fé, como grão de mostarda, Mateus 17, 20, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. O Senhor está dizendo para quem? Para nós. Se você tiver fé, como grão de mostarda, você vai dizer a este monte de problema, de enfermidade, seja o que for,
sai da minha frente. Você vai dizer a este mal, sai da minha frente. Você vai dizer às forças malignas, sai da minha frente. Você vai dizer a toda barreira que se levantou no teu caminho, sai da minha frente. Porque o Senhor disse que se eu tiver fé, eu posso dizer a este monte que vai sair, e nada vai parar no teu caminho, porque não há impossível para aquele que crê em Jesus, amado. Romanos capítulo 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Quando você une Mateus 17, 20, você vai unir com Romanos 10, 17. O que isso tem a ver para nós? Que a nossa fé, diga assim, a nossa fé nos dá confiança, que precisamos dizer, que precisa ser dito na dor, no sofrimento, na luta, na provação. E o que você vai dizer? Que Deus é maior, que Deus pode te curar, que Deus pode salvar, que Deus pode prover, que Deus pode livrar, que Deus pode socorrer, que Deus pode fazer presente. É acreditar que o milagre da cura é possível, que pode sim acontecer na sua vida. Se eu tocar, ficarei curada. Ela disse isso. Não foi ninguém que chegou lá e falou: mulher, vai lá, toca em Jesus e você vai ser curado. Não. Ela começou a trabalhar dentro dela. Peraí, se eu tocar em Jesus, se eu tocar com fé, eu vou ser curada hoje, eu vou ser liberto hoje. Diga assim: aquilo que nós falamos é uma confirmação daquilo que nós cremos, da nossa fé. Aí, pastor, então por que tem algumas pessoas que às vezes elas oram a Deus e aí não recebem a bênção, não recebem o milagre, não recebem a cura? Porque elas oram, mas no dia a dia elas falam totalmente o contrário. Obrigado. Elas falam totalmente ao contrário. Ela vem na igreja na terça-feira, ela vai à igreja no domingo, ela ora, ela busca, mas durante a semana ela está falando tudo ao oposto daquilo que ela profetizou para a vida dela. Aí não tem como você ser abençoado. Você está entendendo? Uma hora ela fala assim: Deus, abençoa a minha casa, abençoa a minha família. Aí durante a semana está lá xingando a esposa, xingando o marido, amaldiçoando a família. Como é que Deus vai abençoar? Que fé é esta? Que uma hora você profetiza, na outra hora você começa a amaldiçoar. Uma hora você fala bênção, outra hora você está falando coisas que vão simplesmente atrapalhar a sua vida espiritual, bloquear a sua vida espiritual, bloquear a bênção de Deus na sua vida. Nós precisamos, querido, querida, estarmos mesmo conscientes daquilo que nós cremos e falar de acordo com aquilo que nós cremos. Você falar de acordo com o que você crê. Fala para a pessoa assim, não fala para a pessoa não, diga assim: eu preciso falar mais de acordo com aquilo que eu creio. Podemos avaliar a nossa fé, querido, na maneira como nós estamos falando sobre a nossa vida. Você quer avaliar a sua fé? Veja o que você está falando sobre a sua vida. O que você está falando sobre o problema que você está vivendo. O que você está falando sobre a tua família. O que você tem falado sobre a sua saúde, o seu quadro clínico. Podemos avaliar a nossa fé na maneira como nós falamos, naquilo que nós estamos falando sobre a situação, a condição que estamos vivendo. Ah, não tem jeito. Ah, não vou conseguir. Ah, o médico falou que não tem jeito mesmo, que é um caso perdido, que não adianta fazer cirurgia, que não adianta ir para o médico tal, que não adianta orar, que não tem mais solução, não tem mais jeito. 2 Coríntios 4,13 diz assim: mas tenho o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, eu criei, portanto falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Amém? Diga assim: eu criei, por isso que eu falei. O médico fala assim para você: não tem jeito, é um caso que, olha,
não tem cura. Aí você fala para o médico: olha, tem cura, porque o Senhor pode curar. O médico vira para você: que isso, rapaz, o que você está falando? Aí você responde para o médico: doutor, eu falei porque eu creio, e eu falo aquilo que creio. Amém? Diga assim: eu falo aquilo que creio. Se eu falei, é porque eu creio. Seja assim com você, amado. Se você chegou na tua casa e você falou: filho, você vai ser curado, Deus vai te libertar. Mãe, mas você acha que tem jeito? Tem, porque eu creio no que eu estou falando, porque eu sei em quem tenho crido. Eu falei porque eu creio. Nós falamos porque nós cremos. Por isso nós falamos daquilo que nós cremos. Nós cremos no Deus que é fiel, que é vivo, que é poderoso, que move o sobrenatural, que traz existência que não existe, querido. Essa é a fé, é a consciência da fé que aquela mulher foi tomada. A mulher do fluxo de hemorragia, ela creu, por isso ela falou: se eu tocar, vou ser curada. Ela não perguntou lá: vem cá, fulaninha, você acha que Jesus pode me curar? Não, ela não fez isso. Ela não foi lá na casa de uma vizinha: quem sabe, fulana, estou pensando em ir lá em Jesus, será que Ele pode me curar? Ou como muitas pessoas falam: eu estou pensando em ir lá na igreja, será que o Senhor pode me abençoar? Não, você vai vir passear, vai dar um passeio na igreja. Tem pessoas que passeiam na igreja, elas vêm, passeiam e voltam do mesmo jeito. Tem pessoas que passeiam na igreja, vêm passear na igreja, não vem para poder interagir nessa fé, nessa palavra, nessa entrega, nesse alimento. E aí a vida volta do mesmo jeito. Aí chega na sua casa e não muda nada, porque ela deu um passeio na igreja. Ela foi lá ver os irmãos: rapaz, tudo bem, você está legal, tempo que não te vejo e tal. Ela viu a palavra, o pastor está pregando, olhando, passeando. Terminou o culto e vai. E só Deus sabe como é que é a semana da pessoa. É ou não é? Acontece. Mas quando você decide: eu vou na igreja porque eu vou tocar em Jesus com a minha fé, eu vou tocar em Jesus com a minha adoração, eu vou tocar em Jesus quando eu começar a clamar, eu vou abrir a minha boca naquele lugar e o milagre vai acontecer, e o fogo vai descer, eu vou ser abençoado, minha casa vai ser abençoada, a hora que colocar os pés ali, eu vou sentir Deus. Há uma consciência que te move, há uma expectativa de você ir a Jesus para receber o milagre, para receber o sobrenatural, para receber uma cura. Aquela mulher não foi lá dar um passeio e espiar: será que tem muita gente, será que não tem? Ela foi direto. Para mim simplesmente basta a veste, basta ali um pedacinho do manto de Jesus para eu ser curada. E ela tocou no manto e ela foi curada. Só isso, porque havia uma consciência de que Jesus podia curá-la, de que eu não vou a Jesus por ir, eu não vou apenas tocar por tocar, eu não vou estar diante dele por estar, eu vou porque eu quero ser abençoado, eu quero o meu milagre, eu quero ser curado, eu quero ser liberto, eu quero ver minha vida transformada. Isso, querido, que é importante. Sair da tua casa, ou você dobrar o teu joelho na sua casa, e você dizer: Jesus, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou orar, porque eu sei que os céus podem abrir nesse lugar, e o Senhor enviar a tua bênção, Senhor, e a cura acontecer. É a consciência da fé, querido, é a consciência da fé, que não te deixa a tomar consciência de outras coisas, mas somente se concentrar naquilo que é importante. Jesus na sua vida, Jesus na sua vida. A cura começa quando tomamos consciência que nós podemos ser curados. Você pode ser curado? Você crê? Amém? Posso ser curado. A Bíblia fala isso. Tem algumas pessoas que convivem com alguns males, algumas enfermidades, alguns problemas. Elas carregam porque elas não se libertam daquilo, porque não tomam consciência de que Jesus já levou isso dela. Não é para ela viver mais com aquilo, e ela carrega, algumas questões emocionais, alguns problemas, de saúde, algumas dores,
Mas o Senhor fala: filha, entrega isso para mim, meu fardo é leve. Tira de você esse fardo pesado, de dor, de sofrimento. Clama a mim, que eu vou te curar. Meu querido, minha querida, você que nos acompanha, quando há consciência de fé, nós então falamos. Diga assim: quando há consciência de fé, nós falamos. Falamos o quê? Podemos ser abençoados, podemos ser curados, em nome de Jesus. Vai dando glória a Deus aí, querido. Amém. Vai dando glória a Deus, amado. Amém, Jesus. É assim que a gente faz Jesus, glorificando, dando glória. Enquanto há esta consciência de fé, amado, então podemos declarar: eu posso ser curado. O médico fala que não. As pessoas falam que não, mas eu posso ser curado sim, porque Jesus levou sobre si as minhas dores e enfermidades. Segundo ponto. Olha o que eu vou dizer para você em nome de Jesus. Diga assim comigo: para que possamos ouvir a voz da fé, nós precisamos silenciar algumas vozes que falam dentro de nós. Ei, pastor, que negócio é isso? Eu disse anteriormente que aquela mulher, ela ouviu a sua fé, e a fé falava com ela: olha, se eu tocar em Jesus, eu serei curado. E agora estou dizendo que nós precisamos, para ouvir essa voz da fé, precisamos silenciar algumas vozes que falam dentro de nós. Vou te explicar. Para ouvir a voz da fé que nos leva à cura, precisamos silenciar as vozes que nos levam à incredulidade, as vozes que nos levam a duvidar de Deus, do agir de Deus. Por exemplo, aquela mulher poderia naquele momento dar ouvido àquela voz que dizia: mas você já tentou tanto, não vai ter jeito, é perca de tempo, você está perdendo o seu tempo, Ele não vai fazer nada por você, Ele não vai te dar atenção. Para que ir na igreja evangélica? Para que orar? Para que buscar Deus? A sua vida não vai mudar, vai ser sempre assim. Aquela vozinha, sabe? Que vai e você vai murchando, e aí quem gosta disso é o diabo, é o inimigo de nossas almas, porque ele quer que você vá acuando na sua fé, vai recuando na sua fé. São vozes, queridos irmãos, que falam de prejuízos passados, vozes, quem sabe no caso dela, que poderia dizer que ela não conseguiu ser curada, e não seria aquele momento que ela seria curada. Mas nós precisamos silenciar essas vozes de dúvida, essas vozes incrédulas que às vezes vêm lá do teu coração, que impede você de desenvolver uma consciência de fé, de ser curado, de ser liberto, de ser abençoado. Eu posso ficar bem, eu posso ficar melhor sim, eu posso ser abençoado, eu posso ser uma esposa melhor, eu posso ser um marido melhor sim, eu posso ser um bom filho sim, um bom pai, uma boa mãe, um bom profissional, um bom cristão fiel, um servo de Deus. Eu posso sim. Não aceitar que essas vozes vêm lá de dentro e começam a colocar em dúvida a sua fé. Silencia essas vozes. E como fazemos isso, pastor? Dando ouvido à palavra de Deus. Fala assim: dando ouvido à palavra de Deus. Ouve mais Deus, ouve mais de Deus. A fé tem que falar mais alto em seu coração, querido. A fé precisa falar mais alto em nosso coração. Você quer ser curado, quer ser abençoado, quer ver um milagre, mas essa voz que tenta dizer ao contrário, não é a voz da fé, não é a voz do Espírito Santo. Então temos que abafar essa voz aí, ouvindo mais de Deus. Sabe como você abafa essa voz? Fala assim: ouvindo mais de Deus, mais da palavra. Ouça mais de Deus, ouve mais da palavra, ouve pregação, ouve louvores. Você vai ver que essa vozinha aí, ó, vai sumir, e você vai ter uma voz de fé. Quando você abrir a tua boca, você vai falar profeticamente, você vai abençoar, você vai profetizar, querido.
Precisamos ter um alinhamento da nossa consciência de quem é Jesus, do que nós pensamos sobre Jesus, com aquilo que nós cremos em nosso coração. Você entendeu? Você entendeu? Tem pessoas que a gente perguntar assim, quem é Jesus? Capaz dela ficar assim, não sei. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Ah, eu conheço Jesus que o pastor prega, que os irmãos pregam, que a gente canta. O que Jó disse lá no finalzinho do capítulo de Jó? Antes você conhecia só de, mas agora de ver, de experimentar. Antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora eu tenho consciência de quem é Jesus. Mas agora eu sinto no meu coração uma fé que me dá certeza do que Ele pode fazer. Jesus não é mais alguém distante, Jesus não é mais alguém da pregação do pastor, dos irmãos ou do cântico. Jesus é uma realidade na minha vida, é algo que eu respiro, é algo que eu vivo, é algo que eu experimento, é algo que eu sinto. Jesus, de experimentar, de viver, é a consciência de que Jesus é maior dentro de você. Você está entendendo, amém? Você entende, amém? A voz da dúvida precisa silenciar em seu coração, para que você possa ouvir a voz da fé, falando que o milagre é possível sim, que a cura é possível sim, porque o teu Deus é vivo, é poderoso, é fiel. Terceiro ponto, amado, precisamos declarar cura em nossas vidas. Eu serei curado. Você tem que determinar a bênção na sua vida. Você quer ser abençoado? Começa abrindo a boca, profetizando bênção na sua vida, na sua família. Quer ver o seu filho feliz, abençoado, profetiza. Quer ter um casamento feliz, abençoa, profetiza. Começa a abrir a tua boca e falar palavra de cura, palavra de bênção, palavra de vitória. Ela determina que em Jesus será curada. Em Jesus eu serei curada. Ela não fala o contrário. Será que eu vou ser curada? Será que eu posso ser curada? Será que a situação pode melhorar? Será que pode ficar bom? E se não der certo? E se as coisas desandarem? Ela não tem essa consciência, querido, porque a voz da dúvida silenciou no coração dela. Então ela só tem a determinação: serei curada. O que vai acontecer quando eu estiver em Jesus? Serei curado. O que vai acontecer quando eu estiver na igreja? Serei abençoado. O que vai acontecer quando eu dobrar o joelho e orar? O Senhor vai visitar o meu coração. O que vai acontecer quando eu começar a interceder pelos meus? Deus vai tocar no coração deles. É uma certeza, uma determinação. Não há espaço para achismo. Eu acho que vai acontecer. Não, há uma convicção. Eu creio que Deus vai fazer. Eu creio que Deus vai mover. Não há espaço para achismo. Abra a tua Bíblia em Gênesis 1:3. Diz assim, Gênesis capítulo 1, versículo 3. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Eu quero que você leia para mim esse versículo aí. É bem curtinho. O que está escrito aí? De novo. Disse Deus. Quem disse? O que houve? Ele disse: haja. E houve. Você entendeu, querido? Deus disse: haja luz. Aquela mulher disse: vou ser curada. E foi curada. Você diz: meu milagre vai chegar. E chegou. Você declara: meu filho vai estar em Jesus, e ele vai estar. Meu lar é de Deus, e assim será. Eu vou sair daqui curado, e assim vai ser em nome de Jesus. Deus disse: haja, e ouve. E você, quando ora, você ora a palavra, você traz a palavra de Deus para a sua boca, você declara, você determina.
E as coisas acontecem pelo poder da palavra de Deus que flui dos seus lábios. Determina. O diabo quer roubar a autoridade da palavra de Deus, porque ele sabe que tudo foi feito pelo poder da palavra de Deus. E aí quando ele consegue tirar da boca do crente a palavra de Deus, ele vai ter mais um crente que só fala derrota, só conta a derrota na sua vida. Vou falar de novo para você. O dia que a palavra de Deus parar de ser pronunciada na tua boca, você só vai contar a derrota. E essa não é a vontade de Deus para você. Agora, enquanto você está na palavra, tenha consciência da fé, você só vai contar a vitória, porque o que você crê, você fala. Diga assim: eu falo o que creio. Se você crê na vitória de Cristo, você vai falar de vitória. Eu vou falar de derrota. De vitória, querido. De vitória. Quando as palavras de Deus saíram da boca de Deus, em Gênesis 1:3, o seu poder fez com que aquilo que não existisse pudesse vir a existir. O poder que fluiu da palavra de Deus trouxe a existência que não existia. Naquele momento, aquela mulher, ela declarou: se eu tocar, serei curada. O poder da palavra fez com que quando ela tocasse em Jesus, ela fosse curada. Quando você sai da sua casa, fala assim: eu vou lá na igreja hoje, mas não vou passear, eu vou encontrar com o meu Jesus, porque Ele tem uma bênção para mim. O que vai acontecer? Você chega aqui e vai ser abençoado. Eu vou na igreja, eu vou adorar o Senhor, porque eu quero viver a adoração em espírito e verdade. Quando você chega aqui, você adora em espírito e verdade. É determinar. O inimigo de nossas almas tenta semear dúvida no coração das pessoas. Por isso você tem que abafar, tem que tirar essa voz da dúvida do teu coração. Quarto ponto: não há impedimento quando em nossa confissão de fé, quando nós temos nossa confissão de fé. Não há impedimento quando nós temos nossa confissão de fé, de que Jesus é aquele que pode nos curar. Ela fez uma confissão: se eu tocar, serei curada. Ela declarou em voz alta: se eu tocar, vou ser curada. Declare, querido, também o que Deus pode fazer na sua vida, na vida do seu filho, na sua saúde física hoje, a partir de hoje. Interessante, amado, quando o carro da gente está lá, querendo pegar, né? Você está com pressa, aí o carro não pega, o que você faz? O que você faz quando o carro não pega? O que você faz? O que você faz, os irmãos aí que dirigem? O que vocês fazem? Graças a Deus. O que vocês fazem? Alguém certamente falou assim: pega carro, vai, pega. Alguém já falou isso? Quem já falou isso aí? Quem já falou? Você vai abrir a porta, aí abre porta. Não é assim que a gente faz? Abre porta. Você fala, né, com as coisas, né? Abre porta. Como se a porta estivesse te ouvindo, né? Como se o carro pudesse te ouvir, né? E quando você tropeça, querido, você anda, dá aquele tropeço, você fala até com a pedra, né? Não fala? Só não pode xingar a pedra, viu, irmãos? Não xinga a pedra. Você fala com a pedra, né? Pedra, o que você está fazendo? Aí você começa a falar com a pedra: quem fez essa calçada, quem fez isso? As pessoas são assim. Mas se nós falamos com essas coisas, querido, por que não falar sobre a nossa circunstância, daquilo que Deus pode fazer? Daquilo que Deus pode fazer em nossa vida. Você entendeu? Você fala da pedra, você fala do carro e da sua saúde física e do seu problema. O que você fala? O que você fala? Deus pode curar.
Deus pode te repreender. Deus pode libertar. Deus pode prover. Começa a colocar a palavra de Deus aí. Começa a profetizar. Parece estranho, né? A gente falando ali com o carro, falando com a porta, falando com uma pedra. Mas quando se trata de falar das circunstâncias que você vive, você vai usar a palavra de Deus. Senhor, a palavra do Senhor é poderosa para se cumprir aqui. Diga assim: nós não falamos o que as circunstâncias dizem sobre a nossa condição, mas falamos o que Deus diz sobre as circunstâncias de nossa vida. O que Deus tem a dizer sobre isso? Sobre a enfermidade, sobre essa dor, sobre esse problema. Vai lá para a palavra e você vai saber. Você entende, amém? Você tem uma dor de cabeça. A pessoa fala para você assim: você está bem? Pergunta: você está bem? Você está com uma dor de cabeça. Você pergunta: você tá com dor de... como é que você está? Você está bem? Eu estou com dor de cabeça. Legal, tudo bem. Você afirmou que você está com dor de cabeça. Mas outros vão perguntar assim: e aí, como é que você está? A dor passou? Passa uma semana, 2 semanas, você ainda está com a dor de cabeça. Você fala: ah, passou. Mas a dor de cabeça continua. Não foi embora não. Aquele dia você até falou, mas agora você faz de conta que ela não está aí. E você começa a falar: não estou bem. Mas não está bem não. Não está bem. Está doendo. A dor está aí. A enfermidade está aí. Não está legal não. Não está legal. E às vezes nós ficamos assim. As coisas não estão legal e a gente fala: tá bom. Não está não. Não está bom. Se não está bom, não está bom, querido. Se está doendo, está doendo. Se está machucando, fala: está machucando. E assim, não precisa esconder do Senhor. Não precisa esconder das pessoas. Você entendeu? Porque senão daqui a pouco, o que vai acontecer? Essa dor, ela vai começar a dizer como você vai viver daqui para frente. Não há razão para você negar a sua dor de cabeça. Em vez disso, o que você deve fazer é falar o que a palavra de Deus diz sobre a sua dor de cabeça. Eu estou com dor de cabeça, mas Jesus pode curar essa dor de cabeça. Eu estou com esse problema, mas meu Deus pode resolver esse problema. Eu tenho consciência dessa dor, mas eu tenho consciência do Deus que pode curar essa dor. Eu tenho consciência desse problema, mas eu tenho consciência de um Deus que pode curar também esse problema. Passou aqui da hora. Vou correr aqui. Quinto ponto. Quando a palavra de Deus, diga assim: quando a palavra de fé flui em nossos lábios, vemos virtude de Deus. Virtude de Deus fluindo em nossa vida. Você crê no que eu estou falando, querido? Quando a palavra de Deus flui nos seus lábios, nós vemos virtude de Deus fluindo em nossa vida. Você entende isso? Eu quero ver virtude e tal, mas a palavra tem que estar na tua boca. Começa a falar, começa a profetizar. Foi o que aquela mulher fez. Ela foi até Jesus, cônscia de que seria curada, e ao tocar em Jesus, virtudes do Senhor saiu e foi sobre ela, porque ela estava o quê? Com a palavra da fé, com a palavra de vitória, declarando, determinando: serei curada, e virtude veio na sua vida. Portanto, amado, quando a palavra da fé flui em nossos lábios, vemos virtude de Deus fluindo em nossas vidas. Jesus disse: alguém me tocou porque eu senti virtude saindo de mim. Podemos tocar em Jesus, amado, com a nossa fé, com a nossa declaração de fé, feita quando nós oramos a Deus. Então chegou o momento de você tocar em Jesus, mas tocar com a sua fé. O que você fala revela em quem você acredita. Quando você diz assim: Senhor, vai dar certo, é a fé no teu coração, é a crença de fé. Agora, se você fala assim: não vai dar certo, não adianta orar, então é sinal que não há fé no teu coração. O que você fala revela em quem você acredita.
Se você acredita em Deus, o que você fala vai revelar que você acredita em Deus. Mas o próximo ponto, querido, diga assim: eu preciso ter vontade de ser curado. Você tem vontade de ser curado? Aí a esposa fala assim, o esposo fala assim: mulher, vamos para a igreja, vamos orar. Ah, não, fica aqui mesmo. Você quer ter vontade de ser abençoado? Sai do lugar, busca Deus, dobra o joelho, começa a buscar o Senhor. Aquela mulher, ela não somente, ela creu, ela teve a consciência da fé, ela falou, mas ela teve vontade. Esta fé gerou nela uma vontade de estar lá, de estar em Jesus, de buscar Jesus. Esta fé deve gerar em nós uma vontade de estar diante de Jesus, e diante de Jesus nós seremos curados. Então, se eu tenho vontade de ser curado, então eu tenho que sair da minha zona de conforto, tenho que ter atitude lá em Jesus, dobrar meu joelho, clamar, buscar, que eu serei curado. A fé nos leva a uma vontade de querer estar perto de Jesus, e não nos deixa ver impedimento. Pode estar chovendo, pode estar calor, pode ser o que for, pode ser distante, mas importa que a minha vontade é de ser abençoado pelo Senhor. Isso é fé, querido. E aí ela fala o seguinte: se eu for a Jesus, serei curado. Se eu tocar, diga assim, a cura dependia dela, de mais ninguém. Ah, mulher, ora por mim. Ó, esposa, ora por mim. Às vezes a cura depende de você orar, de você dobrar o seu joelho, de você clamar, de você pedir. Aquela mulher sabia que dependia dela. Se eu tocar, eu que tenho que tocar, eu que tenho que colocar as mãos no manto de Jesus, eu que tenho que assumir a responsabilidade da fé, eu que preciso, eu que quero ser agraciado. Muitas pessoas dependem da fé dos outros. Às vezes a esposa depende da fé do marido, o marido depende da fé da mulher, o filho depende da fé da mãe. Viva a sua fé. Senhor, depende de eu crer, depende de eu orar. E às vezes você olha assim, porque a pessoa não é abençoada em algumas áreas de sua vida, porque depende que ela clame, depende que ela ore. Tem família que é assim: ah, não vou orar não porque a esposa já ora, não vou orar não porque o marido já ora, não vou orar não porque meus pais já oram. Não, depende de você ser abençoado, depende de você orar para você ser abençoado, para você ser curado, para você ser liberto, para você ser agraciado. E ela falou: depende de eu tocar, não é outra, é eu tocar. De você estar consciente que pode ser curado, então depende de você tocar. Não espere os outros, não espere o pastor chegar, não espere o culto começar para você começar a orar, não espere os louvores começar a tocar para você começar a glorificar. Não espere, depende de você. É a sua fé, você e Deus. Próximo ponto: não pare diante de algumas condições, amado. Não se limita ao si. Não pare diante de algumas limitações. E se eu encontrar uma multidão, se eu encontrar pessoas que não vão me dar espaço, ela não parou diante da multidão, ela não parou diante da multidão, ela não olhou para a multidão, ela não deixou se levar pelo si. Se eu não conseguir, se eu falhar, se piorar, se não der certo, se eu morrer, se der errado, para com isso. Não tem si nem será para aquele que tem a consciência de que Deus pode fazer na sua vida, amado. Se você tem consciência do que Deus pode fazer na sua vida, não tem um si e nem um será, mas tem sim, eu creio. Creio. Não desista da cura, mesmo que algo se imponha, se coloque no seu caminho. Terminando, querido, ela declarou: ficarei curada. Ela foi reafirmando: eu ficarei curada, eu serei curado, eu serei curada. Ela tocou em Jesus naquele dia, e imediatamente, diz o versículo 44, seu sangramento parou e ela sentiu seu corpo livre do seu sofrimento. Ela entendeu que ela foi curada. Jesus quer que possamos tocar nele com a nossa fé, querido. Nos coloque de pé neste momento.
Jesus quer que você toque nele com a sua fé. Não é com a fé do pastor, com a fé do irmão, com a fé da irmã, é com a sua fé. Não é com a fé da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, é com a sua fé. Jesus quer que você toque nele com a sua fé. E ele perguntou: quem me tocou com fé? Ele espera você tocar nele com fé. A virtude para vir sobre a sua vida que virá quando você tocar nele com a sua fé. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Você está disposto a tocar em Jesus através da sua fé? Amém? Nós vamos orar ao nosso Deus. Você que está na sua casa, vamos fazer uma oração agora ao Senhor nosso Deus. Vou orar pela sua vida que está na sua casa. Então vamos encerrar a transmissão. Vamos orar pelos irmãos que estão aqui no templo. Amém? Vamos orar pelos irmãos que estão na sua casa, nos acompanhando agora, em nome de Jesus. Deus, eu oro a Ti por essas pessoas que estão nas suas casas, nos acompanhando através dessa live. Senhor, que Tu possas, ó Pai, nós como igreja aqui, estamos orando por todos que estão nas suas casas. Senhor, nós clamamos pelas famílias, pelos casais, pelos enfermos, por aqueles que estão desistindo da cura, que esta noite, ó Pai, elas possam permanecer confiante que é possível ser curado, que é possível ser curada. Então, em nome de Jesus, ó Pai, nós profetizamos a Tua cura sobre a vida dessa pessoa que nos ouve agora, que nos acompanha agora nessa live, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, que através da consciência da fé, ela possa buscar a Tua presença e no Senhor receber a cura que ela precisa, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe em nome de Jesus, meu querido, minha querida, você que nos acompanhou, Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Vamos agora orar por você.